Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Antes tarde do que nunca, né? Hoje fazendo a leitura bem mais tarde do que o normal. Aliás, se vocês perceberam, eu sempre faço a leitura um dia antes, à noite, né? Isso eu comecei desde o dia 1º desse ano. Então, a minha leitura começou no dia 31 de dezembro, para que quando fosse meia-noite do dia 1º já estivesse disponível para quem gosta de fazer a leitura no primeiro horário. Então, tem gente que faz a leitura às 6 da manhã, às 5 da manhã, às 7 da manhã, às 9 da manhã. Então, para que fosse uma coisa bem tranquila para todo mundo que acompanha aqui o canal, né, fazer sua leitura no melhor horário para a sua rotina, eu decidi que eu iria fazer sempre no dia anterior à noite. Então, a minha leitura é sempre um dia adiantado de vocês, né? Mas, infelizmente, ontem foi impossível devido ao meu trabalho. Então, ontem foi impossível, eu cheguei no meu limite ontem de cansaço, né? E aí eu precisava descansar, precisava ir dormir. E aí eu falei que hoje faria a leitura durante o dia, né? Mas durante o dia também não consegui. Então, tô aqui colocando a nossa leitura, né, em dia, fazendo o meu tempo de devocional aqui. Então, a gente vai fazer a leitura de hoje, terça-feira, dia 19 de novembro, exatamente durante o dia do dia 19, né? E não como de costume, sempre um dia antes. Então, me perdoem aí vocês que procuraram aí o vídeo durante o dia e não encontraram. Alguns me mandaram mensagem perguntando o que tinha acontecido, né? Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Foi só realmente um dia mais forte de trabalho e aí eu decidi dormir um pouquinho mais cedo sem fazer a leitura, tá bom, queridos? Mas vamos lá, então, hoje nós vamos ler Atos, capítulo 11 e 12, né? Continuando aí a nossa leitura dentro do livro de Atos. Então, vamos lá? Atos, capítulo 11, diz assim: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, levante-se, Pedro, mate e coma. E eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor.
Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Capítulo 11, a gente tem aí as explicações, né, de Pedro a respeito dele ter ido, né, e comido na casa de gentios, que para os judeus aquilo seria realmente um absurdo e total negligência, né, ao judaísmo e à Torá. Mas ele explica o que acontece, então, diante de uma ordem do próprio Senhor, diante de uma palavra do próprio Senhor, ele não poderia não fazer, né, aquilo que o Espírito estava pedindo que ele fizesse. E depois a gente tem o início, gente, do ministério de Paulo, verdadeiramente, com Barnabé ali em Antioquia. Aqui é o start daquilo que Deus iria fazer de maneira tão grandiosa através do apóstolo Paulo, que até então aqui era o irmão Paulo, o irmão Saulo, né, que havia se convertido e tinha ficado um tempo ali quietinho na cidade de Tarso, que era a sua cidade natal, aguardando o que o Senhor faria com ele. E nesse momento Barnabé então busca Saulo em Tarso, traz ele para Antioquia, e eles começam então ali fazer uma grande escola de profetas, de ministros, de presbíteros, de diáconos, ensinando os irmãos ali durante um ano. Capítulo 12, vamos ver. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandando matar à espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava em oração. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele
fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Capítulo 12 vai continuar, falando para nós agora dessa forma como Deus liberta Pedro, da prisão ali, a ponto de ser também morto, como Tiago, irmão de João, foi no mesmo tempo, Ali a gente começa a ver alguns martírios de discípulos, de apóstolos, inclusive aqui o primeiro é Tiago, irmão de João. Então a gente começa a ver a igreja sendo perseguida de forma cruel, sem motivo, mas simplesmente para alegrar os judeus, os perseguidores ou quem quer que seja, E Herodes também é morto nesse momento justamente porque quis a glória para si mesmo, Achou bom receber a glória de todo o povo para ele. Então terminamos aqui nossa leitura de hoje. Espero que vocês tenham lido, quem tem aí a apostila, Quem não tem, aproveite então agora e faça a sua leitura de Atos 11 e 12. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aí, firme e forte, da mesma forma, fazendo nossa leitura em nome de Jesus. Nós vamos caminhar o restante desse ano em nome de Jesus e terminar a nossa leitura para a glória de Deus, como o Senhor tem nos trazido até aqui. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.